Olá! Começamos mais um Sem Roteiro aqui. Hoje o nosso convidado no Cast do Bom, aqui do site O Bom da Notícia, é um cara que está passando calor há 6 meses. É isso, Matheus? Positivo. Seja muito bem-vindo, Matheus Pigão, produtor rural, advogado. Advogado. E passando um calorzinho com a família em Cuiabá, né? Pois é, muito obrigado aí pelo teu convite. Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, calorosa Cuiabá, né? O pessoal fala, a gente até um pouco duvida, tem que sentir na pele esse calor, né? Mas é um calor bom. Aqui a gente passa bons momentos, o pessoal é muito caloroso, receptivo, e quem bebe água de Cuiabá não volta mais para São Paulo, não. Cuiabá ou São Paulo? Eu prefiro Cuiabá. Já virei até Cuiabano, comprei até uma só. Camiseta do time do Cuiabá. Já comeu um arrozinho com piqui? Arrozinho com piqui, tradicional. Bom demais. É bom demais, né? Um peixe. Peixe também. Muito bom. Matheus, produtor rural. Sim. E a gente está aqui no maior estado, quando o assunto é, né, falar aí de produção rural, de agro, Sim. do mundo agro, né? Agro é top, agro é vida, então Mato Grosso é tudo isso, né? Também. O Mato Grosso hoje, eles têm tido muitos olhares, né? Muitas pessoas olhando para o Mato Grosso em razão da dimensão, né? E do que aquilo pode proporcionar. Todas as pessoas que vieram para cá, eles tiveram oportunidades de crescer. E o Mato Grosso é muito receptivo, tem muito espaço para isso também. E o que me fez mudar para cá foi que, diante da nossa atividade como produtor rural, nós vimos boas oportunidades no Mato Grosso para tentar crescer o nosso negócio. Então isso fortaleceu a minha ideia, junto com família e todos mais, e estamos aqui nessa cidade maravilhosa. Para você ter uma ideia, sou lá do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e nós temos escritório em São Paulo, capital também, Júlio. São Paulo, capital, hoje, em questão de habitantes, deve estar em torno aí de 11, 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. E o estado, 25, 30 milhões de pessoas. São Paulo, 12 milhões de pessoas. O estado no Mato Grosso inteiro tem 3 milhões e 600. Então você vê assim, o que um estado ainda tem para crescer, o que as pessoas podem vir para cá, trazendo ideias, trazendo projetos, trazendo algumas evoluções. E o que tem de expansão aqui dentro desse estado. Então, exatamente. É um lugar abençoado isso daqui, né? Amém, amém, é mesmo. E muito obrigado pelo teu convite. Estou muito feliz aqui de estar participando nós desse... que agradecemos. Tá, obrigado. Por sinal, hoje é a abertura do Sem Roteiro aqui no Cast do Bom, aqui no site do Bom da Notícia. E você veio trazer boas energias Começar pra com gente. O pé direito Começar aí, com o se pé Deus direito. quiser. Amém. Matheus, quando a gente fala, né, de produção rural, olhando assim, né, tudo certo. muito bonito, é lindo, você vê, né? Sim. Quem não gosta de ver uma fazenda de cima, aquela coisa bonita? É tudo muito lindo, Mas né? a gente sabe que de pertinho não é bem assim que funciona para que tudo esteja aí como deve estar, né? Fazenda hoje é uma produção rural hoje, ela é um escritório a céu aberto. Como é que a gente pode trabalhar isso? Não é mais um fazendeiro somente. Não. Aquele fazendeiro tradicional hoje, né? O próprio mercado está impulsionando ele para uma qualificação, para uma profissionalização, né? Quando você falou aí que é bonito ver, é muito bonito, né? É apaixonante. Mas as pessoas, nos bastidores muitas coisas acontecem, né? Ali você tem desde a parte da compra dos insumos, desde o plantio, desde a máquina que quebra, o funcionário que às vezes fica doente, precisa de um atestado, tem toda uma estrutura por trás disso para sair o produto lá no final. Ontem mesmo nós estávamos conversando com o pessoal e todo mundo aqui já viajou, já foi para um hotel na praia, para um resort e tudo mais, né? Então quando nós chegamos lá, é tudo muito bonito, né? Nós chegamos, o quarto está arrumadinho, cheiroso, a recepcionista, né? Exatamente. O salão tudo limpo. Aí você vai tomar o café da manhã, tá lá as frutas, todas bonitas, aquelas frutas. A melhor parte, né? No hotel. Às vezes um all-inclusive lá, né? Você fala, nossa, Exatamente. tem alguma coisa. Você fala assim, é tudo, parece que funciona tudo perfeito. Mas para tudo aquilo acontecer, teve que ter um planejamento, tem que ter um gestor por trás disso. Exatamente. Então tem que ter a pessoa que faz compra, tem que ter a pessoa que organiza o comercial, que é a venda dos pacotes, tem que ter a pessoa que faz a parte contábil, tem que ter o fiscal. Assim,
para tudo aquilo acontecer de forma redonda, para você ir esse ano e chegar o ano que vem, estar lá da mesma maneira ou não melhor, você tem que ter uma gestão do negócio, né? E na fazenda não é diferente. Não é diferente. A propriedade rural hoje, ela é uma empresa a céu aberto. Ela tem alguns riscos maiores em razão dos intempéries climáticos, né? Excesso de chuva, excesso de seca, ou às vezes tem época de geada, ou de repente tem alguma situação política de mercado, alguma coisa do tipo. Então você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter toda uma gestão estratégica, você tem que ter um planejamento, você tem que conhecer desde a parte operacional, conhecer a equipe, conhecer o negócio. Isso daí hoje o mercado está empurrando o produtor para essa atividade ser dessa maneira, né? E não é só o produtor, é quem trabalha também para ele, né? Sim, os funcionários ali. certeza. Precisa existir uma capacitação. Como é que é feito isso? Olha, eu vou contar um caso. Quando nós compramos nossa primeira propriedade rural, por volta de 1994, nós entramos no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos um tratorista, que ele era um baiano, e ele era daquela época antiga, né? Então antigamente não tinha tanta evolução, não tinha GPS, não tinha, você ia falar, por exemplo, assim, trator gabinado era coisa de luxo, né, naquela época. Então estamos falando de 30 anos atrás. Então aí você para pensar. Hoje, a pessoa para conduzir uma máquina agrícola, ela tem que ter um conhecimento da tecnologia que está embutida naquela máquina ali, né? Então envolve desde você qualificar a tua equipe, porque você tem que qualificar a equipe, você tem que ter uma mudança cultural. E às vezes aquele produtor que comprou a propriedade em 1994, ele não tinha essa visão. Ele não tinha visão e às vezes não tinha essa tanta tecnologia. Hoje já tem. Então, a próprio dono do negócio, ele tem que mudar, porque a operação, os funcionários que estão chegando aí, estão vindo muito qualificados. E o mercado exige isso, né? Então você tem que ter todo um planejamento. Você tem que buscar a tecnologia, você tem que qualificar a tua equipe, você tem que dar condições para isso. Isso daí vai fazendo com que, mas eu vou gastar, eu vou fazer isso. Não, mas espera aí, você pensando às vezes no bem-estar, o que aquilo vai te reverter em produção, em produtividade, por exemplo, né? Pô, eu vou dar um conforto para um funcionário, alguma coisa do tipo. Isso daí a pessoa trabalha contente, aqui nem nós, estamos no ar-condicionado, estamos aqui com uma água boa, tem sempre aqui. A gente se sente confortável. Sim, sim. Todo mundo gosta de se sentir confortável, né? Então, isso a gente está falando de uma questão, assim, de um ponto dentro do negócio, né? Que é a operação. Fora isso, você tem questão de controle de estoque. Fora isso, você tem que fazer um planejamento patrimonial. Fora isso, você tem que fazer uma gestão estratégica. Você tem que entender do mercado, ciclo de alta, ciclo de baixa, né? Na casa da pecuária. Produtor rural, esse ano foi um ano bom de chuva. Como é que tá? Tem um período, a questão do Laninha lá, o El Ninho, que influencia diretamente nas chuvas, no frio e tudo mais. Então, isso daí é conhecimento que você tem que introduzir dentro do teu negócio. Exatamente. E tem a questão também da família, né? De fazer com que aquela propriedade fique ali mantendo para filhos, né? Ou seja, as próximas gerações também estarem utilizando dela, dos frutos dela, né? Também é um desafio? É um desafio. Hoje é o gargalo de todo produtor, é você passar o bastão, fazer a transição, né? Porque ele começou um negócio, ele implantou o sistema dele, e de repente agora ele tem que passar todo aquele conhecimento, que tudo que deu certo, que deu errado, para uma pessoa que vai começar a ter as tomadas de decisões agora. E ele já teve 100 acertos, 100 erros. Aí você vai ter que passar esse bastão para uma pessoa que está ali que começando a tomar as decisões. O bom é quando tem um planejamento, quando o patriarca esteja vivo, né, para fazer essa transição. Duro é quando às vezes acontece alguma surpresa, né, infelizmente às vezes acontece, e de repente fala, meu Deus, como que agora nós realmente só sabe isso, sabe aquilo, como é que faz, né? Então por isso que tem que ser muito controlado, tem que tratar como uma empresa, aqui está o setor disso, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Isso é muito importante. E é nesse ponto que a gente vai, isso que eu ia falar agora, tocar nessa questão do planejamento. Esse planejamento, ele tem que estar sempre ali atualizado. Como é que a gente pode falar nesse contexto, assim, como planejar
uma produção, enfim, um território grande desses, num contexto que você não consegue controlar chuva, seca, e precisa planejar para que as próximas gerações tenham também essa condição de manter ali aquela terra em seu nome, né? Como a gente fala, trabalhar para o campo para mantê-lo e não para o banco tirá-lo. Sem planejamento isso pode acontecer, correto? A operação, a instituição financeira, eu falo assim, né, que ele é um parceiro do produtor, desde que haja sempre um bom senso dos dois lados, né? Tudo bem que você vai ter que, tem períodos de taxa muito elevadas de juros, você tem que falar, você tem que ver a viabilidade do negócio. Por isso, o que você tem que ter? Você tem que ter informação nas mãos. Com informação nas mãos, você toma qualquer decisão. Então, que tipo de informação? Peraí, o que o meu negócio dá de margem? O que o meu negócio eu tenho que colocar aqui, ó, as perdas que eu tenho? Então, vou deixar um índice aqui de 1% daquilo que... um trator que quebra, um saco de adubo que fura, alguma coisa do tipo. As manutenções. Você vai lançando algumas coisas para saber, não, eu tenho uma margem, eu tenho um risco aqui que dá para eu trabalhar dentro desse risco. Então, é tudo questão de um planejamento. Isso daí é muito importante, você fazer dentro da atividade. Para saber o seguinte, peraí, quanto que me custou a safra, quanto que eu vendi, quanto que eu já tenho que deixar planejado pro próximo ano. Cada ano é um ano, isso é um ano. Mas você já tem pelo menos um espelho daquilo que você passou, né? Então, isso daí ajuda demais, essa questão desse controle, dessa organização. E os produtores falham nisso, Matheus? Seu olhar tanto jurídico como também quem vive ali como produtor, pecuarista, enfim. Existe essa falha? A agricultura hoje, ela está há muitos anos já na frente do pecuarista em si, né? A agricultura ela já se adequou na parte de organização de máquinas. Você chega lá no barracão de um agricultor, as máquinas todas novas, tudo arrumada. Do pecuarista, às vezes, é aquele jeitão sertanejo ainda, né? Mas assim, só para você ter uma ideia da questão, vamos falar dos pecuaristas para você ter uma ideia. Quando começou aqueles melhoramentos genéticos, que já é algo que vem muitos anos dentro da pecuária, os frigoríficos, eles bonificavam, e ainda tem algumas cotas de bonificação para aquele produtor, para aquele pecuarista que tem um gado qualificado. É um gado precoce, é um gado com um melhoramento genético, é um gado que tem um tricross ou é um cruzamento de outras raças, então ele paga uma bonificação, né, quando isso. Mas já estamos chegando num período que o frigorífico, ele nunca vai deixar, às vezes, de bonificar, mas ele vai começar a penalizar aquele que não coloca carne de qualidade no mercado. Por exemplo, eu crio daquele jeitão sertanejo, o boi fica lá 5 anos lá no pasto e a hora que eu junto os boi lá e mato e tudo bem, ele vai começar a ter algumas punições. Por exemplo, eu vou pagar R$10 a menos do valor da cotação do dia, enquanto que aquele que teve um planejamento vai ganhar R$10 a mais da cotação do dia. Então, essas coisas, os pecuaristas em si, eles têm que começar a enxergar, porque não dá dinheiro, não dá... Mas espera aí, você profissionalizou o teu negócio? Você buscou conhecimento de fora para trazer dentro da tua atividade? Entendi. Você está olhando quem está dando certo ou você vai olhar um vizinho ali que vocês estão numa reunião? Não, meu vizinho faz desse jeito, faz muitos anos. Nós crescemos desse jeito. A primeira fase que o patriarca fala, não, mas eu cresci desse jeito. E aí a primeira ideia de um pecuarista já é geralmente vender? Aí o que começa? A conta não começa a fechar, né? Não começa a fechar. Não fecha a conta, o boleto chega, aí ele tem que vender o boi para pagar o boleto, por uma falta de planejamento não repõe esse boi, aí no outro mês vai ter outro boleto, e cadê o boi? E aí assim, ou o boi não está pronto, então... Esse planejamento é o seguinte, nós temos um custo da fazenda de R$10 mil por mês. Então eu tenho que ter uma renda, uma área comercial que me venda esses 10 mil, igual um supermercado. Eu vendi 100 boi, eu vou comprar 100 bezerros, aquela margem eu pago o custo, mês que vem, então você tem que fazer isso, aqui não é um supermercado. Eu vendi 10 sacos de arroz esse mês, mês que vem a pessoa que comprou o arroz vai voltar para comprar aquele arroz, né, do mercado, mas eu tenho que repor o estoque. Então...
Isso daí é um planejamento. Aproveitar, às vezes, entender o mercado, às vezes, que nem o ciclo de alta e de baixa, para fazer negócio de oportunidade. Comprar bem, vender, às vezes, uma oportunidade, fazer, às vezes, uma parceria, entender da seca. Ó, período de seca, meu boi, às vezes, não vai estar pronto. Será que se eu fazer um confinamento, será isso que se já mandar entra o ciclo pecuário? Ciclo pecuário também interfere diretamente nas tomadas de decisões dos pecuaristas. Por exemplo, é uma lei da oferta e da procura vinculado com o consumo interno, né, de carne, exportação e também tudo mais. O que seria? O preço do bezerro fica bom. Sobe o preço do boi, aí a pessoa que tem que comprar boi, né? Quem tem que comprar reposição, ele vai atrás do bezerro. Aí começa a dar demanda de bezerro. Então, quer dizer, está todo mundo comprando bezerro. Quando começa a estar todo mundo comprando bezerro, vai faltar bezerro no mercado. Vamos produzir bezerro. Aí o cara fala, não, vou atrás de não sei quantas vacas, eu vou produzir bezerro. O que acontece daqui a um ano? Todo mundo tem vaca. Todo mundo tem vaca. Aí já baixa o preço. Aí o preço do bezerro abaixa. Aí como abaixa o preço do bezerro, aquele que investiu, que foi atrás e tudo mais, ele mata a vaca. Ele fala, não, vaca não dá lucro, não. Eu vou matar a vaca e vai a carne da vaca vai pro mercado. Tá bom. Matou a matriz, o próximo ano faltou bezerro. Aí o preço sobe. Aí ele fala, opa, agora subiu, deixei atrás da vaca. Aí de repente pagar mais caro. Vai pagar mais caro. Aí começa enxugando o gelo, um ciclo vicioso. Falta bezerro, sobe o boi, aí sobra bezerro, baixa o boi e começa isso. E tudo isso é ligado ao mercado também. Porque quando o preço do boi sobe o preço do bezerro, automaticamente vai refletir no mercado. O preço sobe, baixo consumo. Parou de comer no mercado, parou de matar boi, parou de comprar bezerro. Aí parou de comprar bezerro, sobrou bezerro. Aí o preço cai. Aí aumenta o consumo, aumenta os abates de boi, aumenta a procura de bezerro, aumenta o povo que ir atrás de vaca. E nesse sentido, é importante fazer as parcerias, as famosas parcerias dentro de como é que você vê isso nesse lado jurídico ou não? É melhor cada um no seu quadrado ali? Eu acho que toda aquela parceria que você puder fazer que seja bom para os dois lados é uma boa parceria. E o que seria ser bom para os dois lados quando a gente fala de gado nesse contexto? De gado, por exemplo. Vamos falar de uma recria, por exemplo, de uma recria. Eu tenho lá um gado de recria, que seria bezerro, vou levar até boi. E aí eu sei que eu não tenho pasto, que eu não vou ter condição de engordar esse boi. Tem hoje muitos núcleos de confinamentos que são conhecidos como boitéis, né? Você faz uma parceria com ele, que você pode levar o boi para o boitel. O boitel, ele vai acelerar a terminação do teu boi. Estou te dando um exemplo. Do teu boi. E ele vai pagar o custo dele, mais a margem dele, e você vai ter aquela segurança de que teu boi vai ser terminado. Você não vai ficar com aquele boi mais um ano para passar a seca, não. Aproveita a seca, põe no confinamento e acelera o boi, e vamos abater o boi, entra o dinheiro, você já sai para comprar na seca mesmo um gado, às vezes numa oportunidade, e assim vai. Então, essa parceria, por exemplo, no caso de um produtor de recria, essa estratégia de ter um parceiro de um boitel, de um confinamento, eu acho muito importante. Acelera, você também já consegue, o boitel muitas das vezes, ele já vai falar o seguinte, ó, o custo da minha arroba produzida aqui é, vamos falar um valorzinho, R$100. Aí, então, peraí, se eu vou gastar R$100, ele já está tirando o custo dele, já vai terminar o meu boi, já tudo mais, eu vou vender por quanto no mercado? Aí você fala, opa, eu vou atrás de uma seguradora, de uma corretora, quer dizer, vou fazer um contrato de boi futuro, um hedge ali, travar, né, o boi na bolsa, então quer dizer, eu já vou travar. Então se a arroba lá na frente baixar, você já tem a segurança desde que o teu boi está sendo terminado e que você já tem um contrato que você vai vender por aquele preço, que você não vai perder. Então isso é um planejamento. Estou falando de um ponto, né, que dá para fazer nessa questão. E falando dessa questão jurídica, Matheus, quando a gente traz você também como advogado também nessa parte, é de extrema importância formalizar, né? Esquecer, porque nos tempos antigos era muito gogó, né? Como é que você vê isso hoje, assim? Antigamente o pessoal falava fio do bigode, né? Existe ainda, mas... É um risco. Preto no branco. Falei, o que você combinou comigo, Júlia? Combinei que tal coisa. Então vamos pôr no papel. Se você está falando que você vai fazer isso e eu estou também. Por quê? Num contrato de parceria, são responsabilidades e obrigações de ambas as partes.
Se uma das partes elas vão cumprir aquilo que estão falando, põe no papel, assina, organiza, mas tudo dentro de um planejamento. Ó, por quê? Você tem que saber também como colocar, né? Uma vírgula muda uma frase. Uma vírgula muda uma frase. Então você tem que ter todo esse olho clínico pro negócio. Não é simplesmente falar o seguinte, não, vamos fazer tal coisa, que tem muito e dá certo também, mas dentro às vezes do volume, né, do negócio, você tem que ter esse olhar mais clínico, né, um olhar mais jurídico para isso. Tem algum exemplo que você pode dar nesse contexto, Matheus, para quem está nos assistindo? Qual seria essa formalização clínica, né? Você tem esse olhar como advogado especialista nessa parte. Um exemplo desse de uma parceria com o Boitel. Você já chega e fala também o seguinte, ó, assim, eu estou falando uma coisa clara, que nós falamos da interferência do mercado. Vamos fazer o contrato. Estou te entregando aqui 100 garrotes, você vai me terminar no custo tal, né? Vamos pensar assim. E aí eu vou vender os boi quando estiver pronto. Você vai falar quando está pronto. Pensa... Me desculpa que eu peguei uma gripe brava, mas vamos lá. Tranquilo. Pensa se nesse período que você fez esse combinado, né, essa parceria com esse confinamento, o preço do milho, pum, vai lá em cima. O custo da ração subiu. Você concorda comigo? Concordo. Porque o milho é 70% da dieta de um boi é do milho. Aí, o cara do confinamento fala, rapaz, então, ó, o milho subiu, e eu vou precisar subir o custo aqui do teu boi. Aí você fala, não, nós não combinamos isso. E o contrato? E o contrato. Agora vamos fazer um inverso. Ó, o pecuarista fala o seguinte, rapaz, eu não fiz um planejamento e não travei na bolsa o meu boi. Eu deixei a livre do mercado. E o preço da arroba caiu demais. Eu não quero vender o boi. Dá os boi aqui de volta. Aí o cara do confinamento fala, não, mas eu gastei aqui com os bois, você vai... Não quero nem saber, eu dar os boi aqui de volta, que isso aqui eu não vou vender agora. Ou segura aí mais um mês, vai segurando aí pra ver o que vira. O confinamento fala, não, eu não posso, porque o boi tá pronto, eu não posso gastar mais. Cadê o contrato? Então assim, tô falando assim, 2 detalhes, mas assim, tem N fatores, né? Nós ficaríamos a tarde inteira debatendo aqui. Mas nesse contexto a gente fala de mercado nacional, Matheus. Existe diferença, por exemplo, quando você vai fazer uma exportação, mercado internacional? Pro confinamento tem, pro frigorífico, perdão. Pro frigorífico, aquele que é habilitado, por exemplo, para exportação, boi China, e eles têm alguns requisitos. Então tem que ser um boi até 30 meses, boi 4 dentes, 2 dentes, tem todas essas partes que é onde que eles bonificam os produtores rurais. Então tem essa parte aí do mercado internacional. Pro frigorífico. Pro produtor, às vezes, ele ganha aquela bonificação que eu comentei no começo. E o produtor, ele tem que ter um pouquinho de malícia também para entender, por exemplo, quando que ele deve negociar esse animal, como você estava falando, né? Tem que ter esses entendimentos. Eu falo assim, ele tem que entender do mercado, na verdade. Ele entendendo do mercado, ele consegue. É aquilo que eu falei, tendo informação na mão... Eu tô meio com tosse, peraí. Bebe uma água. Vou beber uma água, porque olha, essa ida para São Paulo, passar frio. Chega em Cuiabá, calor. Esse calor. Meu Deus. Passeia nas fazendas, céu aberto, solzão. Eu saí de Cuiabá, 36 graus. Cheguei em São Paulo, 22. Aí eu saí de São Paulo de 22 graus. Cheguei em Cuiabá, 36, 40. Então, não tem corpo que aguenta. Não. Mas vocês vão ter um pouquinho de paciência aí, que nós vamos sair nessa... Essa malícia, então, né? Eu falo assim, você tendo informação, o que é informação? Você tem que buscar conhecimento. Desde uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria operacional dentro da fazenda, para saber o que está acontecendo. Você tendo esse tipo de informação, você consegue tomar decisão. Duro é quando você fala o seguinte, não, eu tenho que tomar decisão hoje. Peraí, o que você teve de custo? Você está tomando prejuízo ou você está tendo lucro nesse negócio aqui, por exemplo? Você fala, não sei. É o famoso decisão de curral. Você toma uma decisão lá na hora, no curral, né? Você chega e fala, o que está acontecendo? Não, isso aqui pode vender. Não, essa aqui segura. Não, mas essa daqui é bonitinha. Tá bonita, deixa daqui que eu vou dar mais uma chance. Você tem algum de estimação lá pra você ou nenhum? Não tem. Tem algum que você olha e fala assim, que pena.
Às vezes tem, viu? Às vezes você fica um pouco, porque o coração fala no negócio, né? O coração fala. Não pode falar muito, não né? Não pode. Você tem que ter... O negócio, ele tem que te dar renda. Você não pode ter, por exemplo, só olhar, por exemplo. Ah, só dinheiro, isso, aquilo. Mas você tem que ter um olhar de coração, né? Você fala, ah, mas... Deixa aqui, ganhou da avó, deixa aqui, vai. O vô deu de presente, a vaquinha, é a mimosa, sabe aquela coisa? Você tem que ter. Mas assim, numa escala pequena, que é aquela coisa pequena. Agora, de maneira geral, é negócio. É negócio, né? É uma empresa. Tudo dinheiro, olhando ali... Faturamento. Faturamento, exatamente. É. Você estava falando dessa questão do clima, né? São Paulo, Cuiabá. Isso afeta a gente e também afeta a plantação, né? Falando nesse sentido também. A gente falou da pecuária. Agora, para esse ponto, Matheus, como é que isso interfere? A gente está, por exemplo, num período de chuva aqui no nosso estado, né? Tivemos notícias aí de produtores que perderam muitas coisas, aí entraram no prejuízo. Como trabalhar isso também, já que a gente não consegue, a gente tem uma noção desses períodos, mas não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Né? O que o mundo jurídico, né, nesse sentido, pode auxiliar com o seu conhecimento? Na verdade, sim, a seca sempre existiu e a chuva também sempre existiu. Um ano mais, um ano menos, seja seca, seja chuva. Mas você tem hoje seguros rurais que você pode fazer, por exemplo, no caso de uma lavoura. Você faz uma lavoura lá, fala, eu plantei 1.000 hectares de soja, por exemplo. Eu vou fazer um seguro porque eu tenho que me resguardar. Se vier uma seca braba, eu tenho uma operação, né? Que eu peguei no banco e tem que garantir aquela operação. Então, você com o seguro, é igual um carro. Você tem um carro, você fala, peraí, eu vou sair na rua com um carro novo, se bater. Mas e se não bater? E se acontecer alguma coisa? Mas se não acontecer? Então você tem que ter uma estratégia. Fala, compensa o seguro? Até quanto? A seca existe? A seca existe. Quanto que vai ser a seca esse ano? Ninguém sabe. E a chuva? Também ninguém sabe. Você entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, você tendo essa noção de mercado, é seguro, é um travamento numa bolsa aí do contrato do boi, fazendo alguma coisa do tipo, você consegue ficar mais tranquilo, né? Dormir mais em paz. Aí, o que acontece? Aquele que não se planeja, vem a chuva, vem a seca, atrapalha uma logística, atrapalha isso, atrapalha aquilo, e aí os prejuízos vêm. Aí você tem outras medidas jurídicas, judiciais, que você busca uma renegociação, uma prorrogação, recuperação judicial, aí você tem outras medidas que hoje tem muito, né, no agro, que o agronegócio... Hoje o produtor pode, né, entrar com recuperação, já teve todas essas alterações da lei. Confia no banco ou não confia? Se eu confio, o banco para mim é um parceiro. Eu acho que assim, você tem que ter um parceiro... A televisão acho que desligou aí, mas não tem problema. Vamos lá, o banco para mim é um parceiro. Você tem que ter um parceiro que ele vai te ajudar a financiar uma máquina nova. Ele vai, eu tô meio apertado aqui, eu preciso de um custeio para comprar um gado que tá numa oportunidade. Você coloca isso dentro do teu custo e você tem. Mas você tem que saber fazer conta. Você tem que fazer conta. E tem que também saber trabalhar com o banco, né? Entender ali, por exemplo, recuperação judicial. Você fala com o advogado primeiro ou vai direto no banco? Como é que seria esse processo? Eu costumo sempre ir direto no banco tentar da melhor forma fazer uma renegociação antes de buscar meios jurídicos, né, judiciais. Tem outros que já vão direto para a medida, vamos falar assim, um remédio mais forte, já faz uma RJ e pronto. Eu ainda prefiro, chega no banco, é um produtor... Obrigada aí as meninas que estão aqui. Estão assessorando. É aquilo que nós falamos do hotel, né? Tem uns bastidores aqui que tá nos ajudando, viu? Tá vendo? Depois, se puder, só pegar um pouquinho de água para mim, fazendo um favor. Assim, o banco não é um parceiro. Você chega lá pro teu gerente, o senhor me conhece, meu nome aqui, sei lá, é José, e eu sou um produtor e eu quero continuar minha atividade, mas eu não quero que corta o meu fôlego, porque às vezes o banco acaba fomentando a atividade. Então vamos renegociar? Eu tive um problema esse ano, eu vou pagar e eu quero continuar minha atividade.
Às vezes muito não, muitos já chega, não dá satisfação, entra com uma medida, aí já começa e trava a pessoa, né? Porque corta os créditos, com certeza. Mas é uma questão de conversar. A gente fala assim, no modo geral, existe diferença no tratamento, tanto desse planejamento, enfim, com os prejuízos ou com a parte positiva de uma produção pequena, média e grande? Como assim você fala? Repete, Júlia. Esse planejamento, ele precisa existir em qualquer situação, independente do tamanho? Quanto maior o volume, maior a preocupação, né? Maior a Mas preocupação. ele precisa existir igual no meio pequeno. Sim. Hoje você vai começar um negócio, por exemplo, você vai montar uma loja na cidade. Você tem que saber o quanto que você vai gastar, o aluguel, quanto que é o aluguel, quanto que é energia, quanto que é a funcionária, quanto que é isso. Você tem que ter esse planejamento para saber o quanto que o teu negócio custa e quanto que você vai faturar. Qualquer negócio hoje, né? Seja uma empresa, seja uma propriedade rural, seja qualquer coisa. A Isa... Pegar um cafezinho agora, Matheus? Nossa, que coisa boa, hein? Quentinho. Olha Está só. aqui com a gente, né? A Isa da Voca, minha assessoria. E também a Isa do coração. Matos, que é a nossa fotógrafa oficial aqui. Pois é. Né? Ó, pessoal, quando a gente fala, nós iniciamos aí esse podcast falando do hotel, né? Dos bastidores. Exatamente, olha aqui, temos até café. E, Matheus, essa questão da tecnologia. Quente, mas tá gostoso. Meu pai do céu. Tá bom. Faltou um pãozinho de queijo. Bom demais. Essa questão da tecnologia, quando você fala, né? O produtor, hoje existem feiras. Vixe. Todo esse processo aí, que tem que acompanhar isso. Como é que... Obrigado. é todo esse trabalho que você... que vive na pele ali de um produtor, enfim, que também atende, né? Hoje tem muitas feiras, né? Grandes feiras. A maior feira de agronegócio hoje no país fica em Ribeirão Preto, que é o interior de São Paulo, que é a AgriShow. Depois vocês, inclusive, quem estiver nos assistindo, procure aí e se puder ir, é muito importante, eu vejo com bons olhos. Mas todas as regiões hoje, elas já possuem dias de campo, por exemplo, né? A propriedade lá, fazenda, sei lá, Boa Vista, está fazendo um dia de campo. E esses dias de campo é momento de você encontrar outros produtores rurais e trocar ideia. Por quê? Às vezes o que está dando certo para ele pode ser que numa ideia que você conversa, por exemplo, Júlio, tô com um problema assim, desse jeito. Eu falo, não, Matheus, eu tinha esse problema e fiz desse jeito e deu certo. Tenta fazer lá na tua. Então, eu falo que é uma troca de informação, de conhecimento. Às vezes, num bate-papo, você consegue resolver muita coisa, às vezes, ali na tua propriedade. Bom, essa é uma questão bastante importante, porque a gente fala não só de feiras, né, não só do produtor aqui a nível nacional, mas também os olhos do mundo estão voltados para o Brasil e, em especial, Mato Grosso, né? Então, é uma questão de você estar sempre ali em dia, sempre bem atualizado no seu negócio. Só para ter uma ideia, Júlia, hoje, se você for analisar um país onde que nós temos terras férteis, não temos esse tufão, furacão, neve, aquelas neves ciclone. Estamos no paraíso. Nós estamos num paraíso. Essa nação brasileira, ela tem um potencial tão grande, que o mundo já percebeu isso. Tanto que, a título de curiosidade, eu vi uma reportagem, até comentei ontem com o pessoal numa reunião, que a cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 7 deles são produzidas no Brasil. Então, 7 deles são produzidos no Brasil. Então, você imagina como que a agricultura no Brasil, seja no suco de laranja, seja hoje que nós nos tornamos um dos maiores produtores de café. Nós temos a parte da carne também, que hoje nós somos um dos grandes exportadores de carne para o mundo. Isso daí é uma segurança alimentar mundial, interfere não só na economia do país, né, o agronegócio, quanto interfere na questão alimentar do mundo, né? Você vê que nós temos hoje exportação de soja, exportação de milho, exportação de algodão, exportação de laranja, exportação de limão, nós temos exportação de carne, tudo produzido aqui que vai para o mundo. A pessoa vai viajar, vou passar, sei lá, vou pedir minha noiva em casamento em Paris. Pode ser que o copo de laranja que ele está tomando lá é brasileiro.
Então você imagina como que é o agronegócio, está todo mundo de olho aqui. E se nós que estamos aqui, nós não fizermos a nossa tarefa de casa bem feita, vai chegar pessoas, que já está acontecendo, empresas, né? Pessoas não, empresas de fora montando empresas aqui dentro, estrangeiros montando empresas aqui, comprando algumas empresas de fundo, colocando dinheiro em fundos de investimento em busca de retorno, né? Do agro, em fazenda, em indústrias. Tem muitos fundos que colocam dinheiro. A China é um exemplo disso, é apaixonada por Mato Grosso, né? Os chineses. Tanto que você pega indústria, né, de cana-de-açúcar, muitas delas são chinesas, né, de algodão, é uma coisa de doido, né? E nós aqui, com a nossa inteligência, só que às vezes por uma falta de organização, nós vamos falar o seguinte, nós não conseguimos juntar nós aqui, falar, vamos montar um negócio desse, às vezes falta até um incentivo do governo. Chegar e falar, não, ó, vamos dar oportunidade. Às vezes prefere trazer uma indústria de fora, fazer estrangeiros para montar uma indústria aqui dentro. Mas você vê, só para reforçar a questão da força do agro, você entender o que é a força do agronegócio, não só dentro do PIB brasileiro, mas no mundo. Você vai comer uma carne lá em Portugal, em Madrid, na Espanha, pode ser que é um bife com um corte brasileiro. Olha que coisa chique. Quem está aqui em Cuiabá também está comendo mesmo. Comendo mesmo, é verdade. Eu estive contar um caso aqui. Eu moro aqui em Cuiabá, mas eu fui algumas demandas aqui para Rondônia e cheguei lá numa região, o pessoal falou, você vai conhecer uma carne que é do pessoal que produz essa carne aqui de maneira orgânica, tal, coisa legal. Você vê que sabor de carne. Eu falei, olha que coisa boa de carne. Então, diferente. Uma carne saborosa, uma carne gostosa também. Assim, aqui em Cuiabá também tem churrascarias boas aqui, que nós não pode fazer propaganda, mas quem vier pra cá, nós leva lá pra comer um churrasco bom. E aí, você vê como que é, né? Você chega, por exemplo, no Nordeste, tem comidas típicas maravilhosas. Você chega no Norte, tem comidas típicas. No Sul, o Brasil é um país abençoado, né? Acho que se tiver alguém de fora, vai querer vir pro Brasil, não é possível. Né? Tem muitos, né? Tem os franceses que estão muito apaixonados pelo Brasil também, né? Você vê aí, tem franceses famosos no Instagram, aí nas redes sociais, falando do Brasil, né? Esses dias, inclusive, sobre comida. Tem um que viralizou aí falando que os brasileiros, eles não só comem, eles sentem a comida, né? Diferente. Enfim, Matheus, a gente tem muito assunto. Bastante, mas vamos lá. Tá indo. Já tá no final já? Meu Deus do céu. Pra gente finalizar aqui, pra quem tá em casa, tem alguma coisa importante que você fala, não dá pra sair daqui sem falar desse assunto? Primeiro, eu penso assim, eu levo a reunião até familiar dentro da nossa atividade, que eu falo que o princípio da prosperidade, ele vem através da organização. Então, você que tem um negócio, você que busca, né, sempre estar alavancando mais o seu faturamento, se organize. Busca bons conselhos, bons profissionais, busca conhecimento no assunto, que através dessa organização você vai conseguir enxergar o teu negócio e buscar melhores faturamentos, aí, produção, produtividade e tudo mais. Busca tecnologia, uma boa assessoria, uns consultores bons que existem. E nos segue também nas redes sociais, né? O bom de nos seguir é que tem o bom da notícia e o bom de nos seguir, né, Júlia? Que tem sempre informações atualizadas aí diariamente. Pra quem quer seguir as suas redes sociais, Matheus Pigão, coloca no Instagram lá. Matheus com TH. Matheus com TH, o sobrenome é Pigão. Depois você pode colocar aqui também. Colocamos. E o bom da notícia. Exatamente. E o Sem Roteiro o Sem Roteiro agora. Com Júlia Panosso. Matheus, muito obrigado. Agradeço. A gente vai ter muito assunto ainda para falar. Com certeza. Hoje a gente deu uma pinceladinha em bastante coisas, né, diferentes, mas futuramente aí vamos falar de mais assuntos que vão agregar para o produtor rural, para que não façam aí erros, não cometam erros, né, besteiras aí nos contratos, nas ideias. Não pode ter impulso, né? O que deu para entender aqui é que nada pode ser feito por impulso. Não. Você tem que ter a cabeça. Meu pai brinca, né? Pode perder os cabelos da cabeça, mas você não pode perder a cabeça. Ele fala, né? Então a gente tem que ter uma cabeça fria
para nós termos o controle da situação e nós temos também as tomadas de decisões assertivas, né? Mitigando os riscos, tirando todos os riscos aí. Os riscos existem? Com certeza. Você sai hoje com o carro novo, aquilo que nós falamos. Pode ser que um prego para uma viagem. Então você tem que ter todos uns planejamentos. Por isso que já tem um STEP, né? É um planejamento para não ter para não parar a viagem. O produtor rural precisa desse STEP também. Precisa desse STEP aí. E se não tem o Matheus para auxiliar nesse sentido. Na medida, como se diz, com a ajuda de Deus, nós estamos aí para auxiliar naquilo que for necessário. E me desculpe aí das gripes aí, porque olha, mas vocês são muito carinhosos aí conosco e muito obrigado. Obrigada a você e você de casa aí que está nos assistindo. Muito obrigada também por acompanhar o seu Sem Roteiro. E na semana que vem tem mais uma entrevista super bacana que você não pode perder. Até lá. Tchau, tchau.